Na véspera de Natal, um empresário solitário é rejeitado mais uma vez, mesmo cercado por luxo e prestígio. Mas tudo muda quando uma garotinha se aproxima e, com uma pergunta inocente, quebra o muro de indiferença ao redor dele. Na simplicidade daquele gesto, ele encontra o que nunca teve: afeto verdadeiro e um lugar onde finalmente sente que pertence. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A noite de 24 de dezembro caía sobre São Paulo com aquele calor úmido típico do verão paulistano. As ruas do bairro dos Jardins brilhavam com luzes natalinas e as vitrines das lojas exibiam decorações douradas que refletiam o luxo da região. Marcelo Tavares conduzia sua cadeira de rodas motorizada pela calçada larga, observando os casais que passavam de mãos dadas, as famílias reunidas nas portas dos restaurantes, o burburinho festivo que parecia amplificar sua própria solidão. Aos 45 anos, Marcelo era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Seus negócios iam bem, sua conta bancária era invejável e seu nome aparecia regularmente nas listas de empresários mais influentes de São Paulo. Mas naquela noite, vestindo um terno italiano impecável e dirigindo-se ao restaurante onde tinha uma reserva, ele sentia o peso sufocante de todas as vésperas de Natal que havia passado sozinho desde o acidente. O acidente. Marcelo evitava pensar naquele dia de setembro, 23 anos atrás, quando tinha apenas 22 anos, e o mundo inteiro pela frente. Um jovem universitário cheio de sonhos, dirigindo na estrada rumo ao litoral com amigos. A batida que mudou tudo, as cirurgias, a cadeira de rodas que se tornou extensão de seu corpo. E depois, ao longo dos anos, as pessoas que foram se afastando, os olhares de pena, as pretendentes que sumiam após o primeiro encontro. Ele havia construído um império, provado a si mesmo e ao mundo que sua deficiência não definia suas capacidades. Mas o sucesso profissional nunca preencheu o vazio que sentia quando voltava para seu apartamento de cobertura e se via sozinho, cercado por móveis de designer e uma vista panorâmica da cidade, que mais parecia uma lembrança constante de que estava do lado de fora da vida que todos os outros viviam. Naquela noite, contudo, Marcelo tinha esperança. Havia conhecido Adriana através de um aplicativo de relacionamentos. Ela era bonita, bem-sucedida, advogada em um grande escritório. Nas conversas por mensagem, parecera interessada, simpática, até entusiasmada com o encontro. Marcelo não havia mencionado a cadeira de rodas, mas planejava fazer isso pessoalmente, acreditando que o encontro presencial permitiria que ela o visse como um homem completo, não apenas uma condição física. O restaurante Bistrô Paulista era um dos mais sofisticados da região. Marcelo chegou 10 minutos antes do horário combinado, como sempre fazia, e pediu que o levassem até a mesa reservada próxima à janela. O ambiente estava repleto de casais elegantes, famílias celebrando, grupos de amigos brindando. As mesas tinham toalhas brancas impecáveis, arranjos florais discretos e velas acesas que criavam uma atmosfera romântica. Ele pediu água e ficou esperando, ajeitando o paletó, ensaiando mentalmente como começaria a conversa. Aos poucos os minutos foram passando. 15, 20, 30 minutos. Marcelo pegou o celular algumas vezes, verificou se havia alguma mensagem de atraso, mas nada. Quando já completava 40 minutos de espera, viu uma mulher de vestido vermelho entrar no restaurante, olhar ao redor e se aproximar da recepção. Era a Adriana. Ele a reconheceu pelas fotos, embora ela estivesse ainda mais elegante pessoalmente. Marcelo fez um gesto discreto com a mão e ela olhou na direção dele. Por um breve instante, seus olhos se encontraram. Mas então o olhar dela desceu, percebeu a cadeira de rodas e Marcelo viu a expressão mudar completamente. Primeiro surpresa, depois constrangimento e finalmente algo que ele conhecia bem demais, aquela mistura de desconforto e rejeição mal disfarçada. Adriana se aproximou da mesa, mas não se sentou. Ficou de pé segurando a bolsa de grife com força, e Marcelo sentiu o estômago apertar, já sabendo o que viria a seguir.
Desculpa, mas acho que houve um mal-entendido, ela disse, evitando olhar diretamente para ele. Você não mencionou que era bem, que tinha essa condição. Eu não estava esperando isso. Marcelo engoliu seco, tentando manter a compostura. Eu sou a mesma pessoa com quem você conversou durante semanas. A cadeira não muda quem eu sou. Adriana deu de ombros e a frieza na voz dela cortou mais fundo do que qualquer faca. Olha, sem ofensa, mas eu estava esperando alguém diferente, alguém completo, sabe? Eu não tenho tempo para complicações na minha vida. Desculpa, mas não vai rolar. Ela virou as costas e saiu antes que ele pudesse responder. Marcelo ficou ali, parado, sentindo todos os olhares do restaurante sobre si. Alguns disfarçavam, outros cochichavam, e ele sentiu a humilhação queimar na garganta. Pegou a água e bebeu, tentando conter a onda de emoções que ameaçava transbordá-lo. O garçom se aproximou constrangido, perguntando se ele gostaria de fazer o pedido. Marcelo quase levantou e foi embora, mas algo dentro dele se recusou a deixar que aquela mulher tivesse o poder de arruinar completamente sua noite. Ele pediu um vinho e um prato qualquer, nem prestou atenção no que era, apenas não queria dar a satisfação de ir embora derrotado. Enquanto esperava, observou o restaurante ao redor. Casais brindando, rindo, se beijando, uma família comemorando com crianças animadas, 2 amigos discutindo negócios com entusiasmo. Todos pareciam pertencer àquele mundo de afeto e conexão. Todos, menos ele. Marcelo estava perdido nesses pensamentos sombrios quando sentiu um toque leve em seu braço. Virou-se e viu uma menina pequena, não devia ter mais que 3 anos, com cabelos castanhos presos em 2 trancinhas e olhos grandes e curiosos. Ela estava de pé ao lado da cadeira dele, usando um vestidinho simples de bolinhas azuis, um pouco amassado, e olhava para ele com uma expressão séria. "Por que você está triste?" A menina perguntou com aquela sinceridade brutal que só as crianças possuem. Marcelo ficou sem palavras por um instante. Ninguém havia lhe perguntado isso. As pessoas assumiam, ignoravam, desviavam o olhar. Mas aquela criança pequena simplesmente perguntou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Bem, estou apenas pensando, ele respondeu, sem saber exatamente o que dizer. Mas você está triste. Vi você de longe. Minha mãe diz que quando a gente está triste, precisa de um abraço. Antes que Marcelo pudesse responder, a menina já havia se aproximado e o abraçado, seus bracinhos pequenos envolvendo o pescoço dele. Foi um gesto tão puro, tão despretensioso, que Marcelo sentiu algo se quebrar dentro de si. Por um momento, permitiu-se receber aquele abraço, e uma lágrima teimosa escapou de seus olhos. Isabela, Isabela, venha cá agora. Uma voz feminina chamou, apressada e preocupada. Marcelo olhou e viu uma mulher se aproximando rapidamente. Ela devia ter por volta de 28 anos. Vestia um uniforme simples de funcionária, com o cabelo preso em um coque prático, e tinha o rosto marcado por um cansaço que ia além do físico. Era bonita de uma forma natural, sem maquiagem ou adornos, e seus olhos demonstravam preocupação e constrangimento. "Desculpe, senhor, desculpe mesmo", a mulher disse, segurando a menina pela mão e tentando afastá-la. Ela saiu da cozinha. Não deveria estar aqui. "Mil desculpas, por favor. Não reclame com o gerente. Eu preciso desse emprego." Marcelo levantou a mão tentando tranquilizá-la. "Não, por favor, não. Há problema nenhum. Ela apenas veio me fazer companhia. Não vou reclamar de nada." A mulher ainda parecia nervosa. Os olhos iam da filha para Marcelo, calculando a situação. "Ela é muito curiosa. Sempre faz isso. Desculpe mesmo o incômodo." Não foi incômodo. Na verdade, ela alegrou minha noite. A menina olhou para a mãe e disse com toda a naturalidade: "Ele estava triste, mãe. Dei um abraço nele, como você ensinou." A mãe suspirou, dividida entre o orgulho pela bondade da filha e o medo de estar criando um problema. Marcelo percebeu a tensão nela e, de repente, teve uma ideia. Não queria que aquelas 2 fossem embora. Não queria voltar à solidão daquela mesa. "Vocês já jantaram?" ele perguntou. A mulher piscou, surpresa. "Como? Eu perguntei se vocês já jantaram. Eu estou sozinho aqui e seria um prazer ter companhia. Por favor, sentem-se comigo."
Não, senhor, não podemos. Eu estou trabalhando e não seria apropriado. Além disso, eu não tenho dinheiro para pagar. Marcelo sentiu a sinceridade e o orgulho nas palavras dela. Não estou pedindo que paguem nada. Eu convidei. E se você está trabalhando, quando é sua pausa? Não tenho pausa formal. Trabalho até o fechamento. Trouxe a Isabela porque não consegui vaga na creche e não tinha com quem deixar. O gerente permitiu desde que ela ficasse quieta na cozinha. E ela está quieta? Marcelo sorriu, olhando para a menina, que agora observava tudo com interesse. A mulher quase sorriu, mas se conteve. Nem sempre. Então deixe ela ficar aqui comigo um pouco. Vocês podem comer juntas depois, mas por enquanto ela pode fazer companhia a um homem solitário no Natal. Como você se chama? Júlia. Júlia Santos. E essa é Isabela. Prazer, Júlia. Eu sou Marcelo. E seria uma honra se vocês aceitassem meu convite. Júlia hesitou, mas Isabela já estava puxando uma cadeira e se sentando ao lado de Marcelo. A mulher suspirou, sabendo que tinha perdido aquela batalha. Só um pouco, então. E se o gerente aparecer, vou ter que voltar. Marcelo acenou com a cabeça e Júlia se sentou claramente desconfortável. O garçom se aproximou surpreso e Marcelo pediu mais 2 pratos, sem nem perguntar o que elas queriam. Júlia tentou protestar, mas ele a interrompeu gentilmente. Isabela olhava o ambiente com encantamento. Nunca tinha estado na parte principal do restaurante. Os talheres brilhantes, os copos de cristal, as velas acesas, tudo era mágico para ela. Que bonito aqui, ela sussurrou. Você acha? Marcelo perguntou. Aham. É como um castelo. Marcelo sorriu, e foi um sorriso genuíno pela primeira vez naquela noite. E você é uma princesa? Isabela balançou a cabeça. Não, eu sou só Isabela, mas minha mãe é linda como uma princesa. Júlia corou claramente constrangida. Isabela, não fale assim. Mas é verdade, mãe. O tio aqui concorda. Concorda, tio? Marcelo olhou para Júlia, realmente a vendo pela primeira vez. Sob o cansaço e o uniforme simples, havia uma beleza serena, uma força silenciosa. Ela é mesmo. Ele respondeu, e viu Júlia desviar o olhar nervosa. A comida chegou, e Marcelo observou Júlia servir a filha com cuidado, cortando os pedaços pequenos, assegurando-se de que ela não se queimasse. Havia um amor tão evidente em cada gesto que Marcelo sentiu uma pontada de inveja. Quando foi a última vez que alguém havia cuidado dele daquele jeito? Eles comeram em um silêncio inicialmente desconfortável, mas aos poucos a presença de Isabela foi quebrando as barreiras. A menina tagarelava sobre tudo, contava histórias confusas da escola, perguntava sobre a cadeira de Marcelo com a curiosidade inocente de quem não enxerga limitações. Você anda nessa cadeira porque está cansado? Ela perguntou. Não, é porque minhas pernas não funcionam como as suas, mas eu consigo ir a todos os lugares mesmo assim. Isabela processou aquilo e acenou. Então você é esperto. Minha mãe diz que quando uma coisa não funciona, a gente encontra outro jeito. Marcelo olhou para Júlia, que parecia ter vontade de desaparecer de tanta vergonha. Sua mãe é muito sábia. A refeição terminou, mas Marcelo não queria que aquilo acabasse. Júlia se levantou, dizendo que precisava voltar ao trabalho, e ele sentiu um aperto no peito. Por favor, quando você terminar, deixe eu levar vocês para casa. Está tarde e não é seguro pegar ônibus a essa hora. Não precisa, senhor Marcelo. A gente se vira. Eu sei que vocês se viram, mas eu gostaria de fazer isso. Por favor. Júlia o encarou, tentando entender as intenções dele. Marcelo sustentou o olhar, deixando que ela visse que não havia segundas intenções, apenas um homem solitário que havia encontrado um pouco de humanidade em uma noite fria. Tá bom, ela finalmente concordou, mas só até a porta de casa. Marcelo esperou no restaurante. Isabela ficou com ele, e eles conversaram sobre desenhos animados, sobre a escola, sobre o Natal. A menina contou que tinha pedido uma boneca para o Papai Noel, mas não sabia se ele viria porque não tinham árvore de Natal em casa. Quando Júlia terminou o turno, já passava da meia-noite. Ela voltou vestindo roupas simples, jeans e uma blusa desbotada, carregando uma mochila surrada.
Isabela já estava sonolenta e Marcelo ofereceu para carregá-la no colo enquanto se moviam até o carro adaptado dele. Júlia ficou impressionada ao ver o veículo. Era um SUV de luxo, adaptado perfeitamente para que ele pudesse dirigir, com a cadeira se encaixando no lugar do motorista. Ela se sentou no banco de trás com Isabela, que adormeceu quase imediatamente. O caminho até a casa delas foi silencioso. Júlia deu o endereço, uma comunidade na zona sul de São Paulo, e Marcelo dirigiu sem fazer perguntas. Quando chegaram, era um conjunto de casas simples, ruas estreitas, a realidade tão distante do mundo de luxo do qual ele vinha. "É aqui", Júlia disse, a voz baixa. "Obrigada por tudo." A Isabela adorou. "Eu também adorei. Posso voltar? Amanhã, talvez? Passar o Natal com vocês?" Júlia o olhou como se ele estivesse louco. "Por quê? Por que você iria querer isso?" "Porque hoje foi a primeira noite em muito tempo que não me senti sozinho." Júlia ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Finalmente ela acenou. "Pode vir. Mas não é nada chique, viu? A gente mal tem o que comer. Eu levo a comida, só quero a companhia." Júlia desceu do carro, pegou Isabela adormecida no colo e se virou antes de entrar. "Até amanhã, então." "Até amanhã", Marcelo respondeu, e pela primeira vez em anos esperou o amanhecer com ansiedade, não com pavor. Quando chegou em casa, em seu apartamento silencioso e luxuoso, Marcelo não sentiu o vazio de sempre. Ele sentiu algo diferente, algo que não sabia nomear ainda, mas que aquecia seu peito e fazia com que o Natal, finalmente, parecesse ter algum significado. Júlia, por sua vez, deitou Isabela na cama estreita que dividiam no único cômodo da casa. Olhou ao redor, para as paredes descascadas, os móveis velhos, a pobreza que tanto tentava esconder, e se perguntou o que aquele homem rico realmente queria. Pessoas como ele não se aproximavam de pessoas como ela sem motivo. Mas então lembrou do jeito que ele havia olhado para Isabela, com ternura genuína, do jeito que ele não havia tratado com desdém, com pena, mas com respeito, e decidiu dar uma chance, apenas uma, porque o Natal era tempo de esperança, mesmo para quem havia aprendido a não esperar mais nada. Isabela se mexeu no sono, murmurando algo sobre castelos e tios bonzinhos, e Júlia sorriu acariciando os cabelos da filha. Talvez, apenas talvez, aquele Natal fosse diferente dos outros. O dia 25 de dezembro amanheceu quente em São Paulo. Marcelo acordou cedo, algo incomum para ele nos últimos anos. Geralmente, os feriados eram dias que ele passava na cama até tarde, adiando o máximo possível o momento de encarar o vazio do apartamento. Mas naquele dia havia algo diferente, uma expectativa que não sentia há décadas. Tomou banho, vestiu roupas casuais, jeans e uma camisa polo azul, e foi até o supermercado mais próximo. Encheu o carrinho com mais comida do que 2 pessoas e uma criança poderiam comer, mas não conseguia parar de colocar coisas: peru, tender, farofa, frutas, refrigerantes, sucos, sobremesas. E na seção de brinquedos parou em frente às bonecas. Lembrou-se de Isabela falando sobre o pedido para o Papai Noel e escolheu a mais bonita que encontrou, completa com acessórios e roupinhas. No caminho para a Zona Sul, Marcelo sentiu uma ansiedade estranha. E se Júlia tivesse mudado de ideia? E se tudo aquilo fosse apenas cortesia e ela não quisesse realmente sua presença? Mas era tarde demais para voltar atrás. Ele já estava na rua estreita procurando o número que ela havia dado na noite anterior. A casa era menor do que ele imaginara. Uma construção simples de alvenaria, com uma porta de madeira desgastada e uma janela pequena com grades. Não havia campainha, então Marcelo bateu na porta, o coração disparado de um jeito que não acontecia nem em suas reuniões de negócios mais importantes. Júlia abriu a porta, e Marcelo viu a surpresa nos olhos dela. Era como se ela realmente não tivesse acreditado que ele viria. Ela estava com o cabelo solto, caindo pelos ombros, vestindo um short jeans e uma camiseta simples, os pés descalços. Sem o uniforme de trabalho, sem o cansaço da noite anterior, ela parecia mais jovem, mais vulnerável. "Você veio", ela disse.
E não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de espanto. Eu disse que viria. Trouxe algumas coisas para o almoço. Espero que não se importe. Júlia olhou para o carro, viu as sacolas no banco de trás e algo em seu rosto se fechou. Marcelo, isso é demais. A gente não precisa de caridade. Não é caridade. É Natal. E eu gostaria muito de passar com vocês, se ainda estiver valendo o convite. Antes que Júlia pudesse responder, Isabela apareceu correndo pela porta, ainda de pijama, o rostinho iluminado. Tio Marcelo, você voltou. A alegria pura da menina derreteu qualquer resistência que Júlia pudesse ter. Ela suspirou e abriu caminho. Entre. Mas aviso que aqui não tem luxo. É tudo bem simples. Marcelo entrou, e o contraste com seu apartamento era gritante. A casa tinha um cômodo principal, que servia como sala e quarto, com uma cama de solteiro encostada na parede, um sofá velho, uma televisão pequena sobre uma caixa de feira. Havia uma cortina improvisada que separava uma área minúscula, que devia ser a cozinha, e uma porta que levava a um banheiro apertado. As paredes tinham manchas de umidade, mas estavam limpas, e havia um esforço claro em tornar aquele espaço um lar. Desenhos de Isabela colados nas paredes, uma toalha colorida sobre a mesa de plástico, vasinhos com plantas na janela. É pequeno, mas é nosso, Júlia disse, uma mistura de vergonha e orgulho na voz. É acolhedor, Marcelo respondeu. E era verdade. Havia mais calor humano naquele cômodo minúsculo do que em todos os metros quadrados de sua cobertura. Isabela puxou Marcelo pela mão, mostrando seus tesouros, sua coleção de pedrinhas coloridas, os livros infantis que Júlia comprava em sebos, o desenho que tinha feito na escola. Marcelo prestou atenção em cada detalhe, ouviu cada história, e sentiu algo dentro dele, uma parte que estava adormecida há tanto tempo, acordar lentamente. Júlia observava da cozinha, onde começava, a desembalar as compras que Marcelo havia trazido. Havia comida suficiente para uma semana, talvez mais. Ela sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas as conteve. Não podia se permitir esperanças. Homens ricos não ficavam. Eles vinham, se divertiam com a novidade e depois sumiam quando percebiam que pobreza não era romântica, era dura e implacável. Posso ajudar? Marcelo perguntou, aparecendo na entrada da cozinha. Júlia quase riu. Você sabe cozinhar? Não muito, mas sei descascar batatas. Ela hesitou. Depois entregou uma faca e um saco de batatas. Marcelo se posicionou na cadeira de rodas em frente à pia pequena e começou o trabalho. Era desajeitado, descascava grosso demais, mas havia uma concentração em seu rosto que fez Júlia sorrir pela primeira vez desde que ele chegara. Você nunca fez isso antes, né? Marcelo olhou para ela e sorriu, admitindo. Tenho empregados em casa, mas sempre quis aprender. Nunca tive oportunidade. Oportunidade. Você tem todo o dinheiro do mundo. Dinheiro não ensina a viver. Só ensina a comprar substitutos para a vida. Júlia ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Havia uma tristeza genuína na voz dele, uma solidão que ela reconhecia porque sentia a mesma coisa, só que por motivos opostos. Ela era pobre, ele era rico, mas ambos estavam sozinhos. Eles cozinharam juntos, Júlia dando instruções, Marcelo executando como podia. Isabela aparecia de vez em quando, roubando pedaços de frutas, fazendo perguntas aleatórias, enchendo o ambiente com sua energia infantil. E aos poucos, a tensão foi se dissolvendo, substituída por algo mais leve, mais natural. Quando o almoço ficou pronto, armaram a mesinha de plástico no meio da sala. Não havia espaço para a cadeira de Marcelo passar confortavelmente. Então ele se transferiu para o sofá velho e Júlia guardou a cadeira no cantinho. Sentaram os três. Isabela entre eles e Júlia fez uma oração simples antes de comerem. Marcelo não era religioso, não rezava há anos, mas naquele momento curvou a cabeça e ouviu as palavras de Júlia, agradecendo pela comida, pela saúde, pelas bênçãos e incluindo um agradecimento especial pelo novo amigo que tinha aparecido em suas vidas. Quando ela terminou, Marcelo sentiu um nó na garganta. A comida estava deliciosa.
Não era sofisticada, não tinha técnicas culinárias elaboradas, mas tinha sabor de lar, de afeto, de cuidado. Marcelo comeu mais do que tinha comido em meses, e quando Júlia perguntou se ele queria repetir, ele aceitou, sem hesitar. Depois do almoço, Isabela estava inquieta, e Marcelo lembrou-se do presente. "Trouxe uma coisa para você", ele disse, e o rostinho da menina se iluminou. "Para mim?" "Para você." Ele foi até o carro com alguma dificuldade nas ruas esburacadas e voltou com a boneca embrulhada em papel colorido. Isabela rasgou o papel com entusiasmo e, quando viu a boneca, seus olhos se arregalaram de pura felicidade. Ela abraçou a boneca, depois abraçou Marcelo, depois abraçou Júlia, gritando de alegria. Júlia olhou para Marcelo e havia lágrimas em seus olhos. "Você não precisava fazer isso. Eu quis." "Ela merece." "Todo mundo merece", Júlia disse baixinho. "Mas nem todo mundo consegue." O resto da tarde passou em uma lentidão gostosa. Isabela brincava com a boneca, criando histórias elaboradas, e eles assistiam, rindo das aventuras imaginárias. Marcelo contou histórias de sua empresa, de viagens que tinha feito, sempre adaptando para que Isabela entendesse. Júlia falava pouco, mas quando falava, era com uma franqueza que Marcelo raramente encontrava em seu círculo social. Ela contou sobre a luta para criar Isabela sozinha, sobre o pai da menina que tinha sumido quando descobriu a gravidez, sobre os trabalhos que acumulava para pagar as contas. Trabalho de faxineira no restaurante à noite, de diarista durante o dia quando conseguia, fazendo faxinas em casas de família. Dormia pouco, comia menos ainda, mas nunca deixava faltar para Isabela. "Você é muito forte", Marcelo disse. Júlia deu de ombros. "Não tenho escolha. Fraco não sobrevive. Mas você não é só forte. É generosa, é amorosa. Isabela é uma criança feliz por causa de você." Júlia olhou para a filha, que agora estava sonolenta, e seu rosto suavizou. "Ela é minha vida. Tudo o que eu faço é por ela." Quando o sol começou a se pôr, Marcelo sabia que precisava ir, mas não queria. Propôs voltar no dia seguinte, e Júlia hesitou tanto tempo que ele sentiu o coração apertar, esperando uma rejeição. Mas então ela acenou. "Pode vir, mas não traga mais comida. Não quero que pense que estamos nos aproveitando." "Não penso isso, mas prometo que não vou exagerar." Nos dias seguintes, Marcelo criou uma rotina. Acordava cedo, resolvia os assuntos mais urgentes da empresa de casa mesmo, e no fim da tarde ia até a casa de Júlia. No começo ele tocava a porta com insegurança, sempre esperando que ela dissesse que não era um bom momento. Mas aos poucos, Isabela começou a ficar na janela esperando, e quando via o carro dele, corria para abrir a porta antes mesmo que ele batesse. Marcelo começou a levar Isabela para a escola, já que ficava no caminho. Júlia protestou no início, dizendo que a menina podia ir de perua escolar. Mas Marcelo insistiu que não era incômodo. E a verdade era que ele adorava aqueles trajetos. Isabela tagarelava sem parar. Contava sobre os amiguinhos, sobre as professoras, sobre as brincadeiras. E Marcelo ouvia tudo, absorvendo aquele mundo infantil que ele nunca tinha conhecido de verdade. Na escola, as outras mães olhavam com curiosidade. Quem era aquele homem de cadeira de rodas que levava e buscava a menina? Algumas cochichavam, especulando, mas Isabela sempre dizia com orgulho: "Esse é meu amigo Marcelo." E a pureza com que ela falava silenciava qualquer fofoca maldosa. Júlia, por sua vez, começava a se abrir mais. Contava sobre sua infância difícil, criada só pela mãe que tinha morrido quando Júlia tinha 20 anos. Sobre os sonhos que teve de estudar, de ser professora, mas que ficaram para trás quando a realidade bateu à porta. Sobre o medo constante de não conseguir dar para Isabela o que ela merecia. Uma noite, depois que Isabela dormiu, Marcelo e Júlia ficaram conversando no sofá velho. A televisão estava ligada em volume baixo, mas nenhum dos dois prestava atenção. Marcelo tinha se transferido da cadeira para o sofá como fazia sempre, e Júlia estava sentada na outra ponta, os pés encolhidos debaixo dela. "Posso te fazer uma pergunta?" Júlia disse, hesitante. "Claro. Por que você está aqui?" "De verdade,
Não acredito que seja só por causa da Isabela. Marcelo ficou em silêncio por um longo momento, escolhendo as palavras com cuidado, porque, pela primeira vez, em 23 anos desde o acidente, eu me sinto visto. Não como o empresário rico, não como o cadeirante que inspira pena, mas como Marcelo. Simplesmente Marcelo. Júlia olhou para ele. Realmente olhou e viu além da roupa cara, além da cadeira de rodas, além da diferença gritante entre seus mundos. Viu um homem solitário, carente de conexão real, que tinha encontrado em sua casa humilde algo que todo seu dinheiro não podia comprar. Eu também me sinto vista, ela admitiu, a voz baixa. As pessoas olham para mim e veem a faxineira. A pobre coitada. A mãe, solteira. Mas você me olha e vê Júlia. Eles ficaram em silêncio, um silêncio confortável, carregado de entendimento mútuo. E naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais apenas sobre Isabela, era sobre eles dois também. Nos meses seguintes, Marcelo se tornou parte da vida delas. Ele ajudava com as compras do mês, levava Isabela ao médico quando necessário, comparecia às reuniões escolares. Júlia inicialmente resistia, mas aos poucos foi permitindo que ele entrasse mais na vida delas. Ela via como Isabela florescia, com a presença masculina, como ela olhava para Marcelo com adoração, como começou a chamá-lo de tio Marcelo com cada vez mais carinho. Um dia, depois de uma festa na escola, Isabela correu até Marcelo e o abraçou, gritando, "Papai!". Marcelo congelou e Júlia também. A palavra ficou suspensa no ar, carregada de significado e perigo. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Júlia confrontou Marcelo. Ela está te chamando de pai. Isso não pode acontecer. Marcelo sentiu um aperto no peito. Eu não pedi para ela me chamar assim. Eu sei. Mas ela está. E isso me assusta, Marcelo. Porque o que acontece quando você se cansar dessa vida? Quando perceber que é mais fácil voltar para seu mundo de luxo? Você vai embora e minha filha vai ficar destruída. Eu não vou embora, você não pode prometer isso. Marcelo olhou para ela com toda a sinceridade que possuía. Júlia, eu não quero ir embora. Eu quero ficar. Eu quero fazer parte dessa família, se vocês deixarem. Júlia sentiu as lágrimas rolarem. Você não entende. Homens como você não ficam com mulheres como eu. Não funciona assim. Quem disse que não funciona? Quem fez essas regras? O mundo fez. A vida fez. Marcelo se aproximou, tomou a mão dela e, pela primeira vez, permitiu-se ser completamente vulnerável. Eu passei 23 anos construindo muros. Convenci a mim mesmo de que estava bem sozinho, que não precisava de ninguém. Mas a verdade é que eu estava morrendo por dentro, e vocês me trouxeram de volta à vida. Você me trouxe de volta, Júlia. Ela olhou para ele, para aqueles olhos que pela primeira vez mostravam medo de perder algo precioso e sentiu suas próprias barreiras começarem a ruir. Mas ainda havia tanto medo. Medo de acreditar, medo de se entregar, medo de ver tudo desmoronar. Eu preciso que você entenda uma coisa, ela disse. A voz, trêmula. Minha filha é minha prioridade. Se você ficar é para sempre. Não pode ser temporário, porque se você partir, você não vai apenas me machucar, você vai destruir a Isabela, e eu não posso permitir isso. Marcelo apertou a mão dela. Eu entendo, e eu prometo. Não vou partir. Vou ficar pelo tempo que vocês quiserem me ter aqui. Júlia fechou os olhos, e quando os abriu, havia uma decisão tomada. Então fica. Faz parte dessa família. Mas de verdade, Marcelo, não como visitante, como alguém que pertence. Marcelo sentiu algo se soltar dentro dele, como se correntes que ele carregava há décadas finalmente tivessem sido quebradas. Eu quero isso. Mais do que qualquer coisa, eu quero isso. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, e pela primeira vez, ambos se permitiram acreditar que talvez, apenas talvez, pessoas de mundos tão diferentes pudessem construir algo real juntas. Não seria fácil. Haveria julgamentos, obstáculos, preconceitos. Mas naquele momento, nada disso importava.
Importava apenas o fato de que dois corações solitários haviam encontrado um ao outro, e uma criança pequena havia sido a ponte que os uniu. Isabela se mexeu no sono, murmurando algo ininteligível, e ambos olharam para ela. Aquela menina pequena, com seu coração puro e sua capacidade infinita de amar, tinha mudado tudo. Tinha visto além das aparências, além das diferenças, e tinha simplesmente amado. E ao fazer isso, tinha ensinado a dois adultos feridos que o amor verdadeiro não reconhece barreiras. Ele simplesmente existe, puro e transformador, pedindo apenas que as pessoas tenham coragem de aceitá-lo. Os meses seguintes foram os mais intensos e transformadores que Marcelo já vivera. Sua rotina mudou completamente. O apartamento de cobertura, que antes era seu refúgio silencioso e solitário, agora parecia apenas um lugar onde ele dormia. Sua verdadeira casa era aquele cômodo, pequeno na Zona Sul, onde Júlia e Isabela o esperavam todas as tardes. Ele começou a trabalhar menos, delegando mais responsabilidades para sua equipe. Pela primeira vez em décadas, sua vida não girava apenas em torno da empresa. Havia reuniões escolares para comparecer, aniversários de coleguinhas da Isabela, tardes de domingo no parquinho mais próximo, coisas simples que Marcelo nunca tinha experimentado e que agora se tornavam os melhores momentos de sua semana. Júlia também mudou. O cansaço constante em seu rosto começou a diminuir. Marcelo a convencera a largar um dos trabalhos, prometendo ajudar com as despesas mensais. Ela resistiu muito, o orgulho ferido pela ideia de depender de alguém. Mas ele argumentou que não era sobre dinheiro. Era sobre ela ter tempo de qualidade com Isabela, de poder dormir mais, de poder viver em vez de apenas sobreviver. A comunidade onde elas moravam observava tudo com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Um homem rico, de cadeira de rodas, visitando diariamente uma faxineira solteira. As fofocas corriam soltas. Alguns diziam que ele era um aproveitador, outros que ela era interesseira. Mas Júlia aprendeu a ignorar os comentários, assim como Marcelo aprendeu a não ligar para os olhares curiosos. Seu Osvaldo, o cozinheiro do restaurante que protegia Júlia como se fosse uma filha, foi o mais cético de todos. Ele puxou Marcelo de lado certo dia e falou sem rodeios. Olha aqui, moço. Sei que você tem dinheiro, poder, tudo isso. Mas a Júlia não é dessas mulheres. Ela é séria, trabalhadora e aquela menina é a vida dela. Se você está brincando com os sentimentos delas, melhor parar agora antes que seja tarde demais. Marcelo olhou para o homem mais velho, viu a preocupação genuína e respondeu com a mesma franqueza. Eu não estou brincando. Eu amo elas, as duas, e vou fazer de tudo para cuidar delas. Seu Osvaldo estudou o rosto de Marcelo por um longo momento, procurando sinais de mentira, e aparentemente não encontrou nenhum. Acenou lentamente. Tá bom, então. Mas fica sabendo que se você machucar elas, vai ter que se ver comigo. Marcelo sorriu. Aceito esse termo. Foi em uma tarde de maio, quando o outono começava a esfriar São Paulo, que Marcelo recebeu o convite para o evento beneficente anual da Associação dos Empresários de São Paulo. Era um dos eventos mais importantes do calendário social da elite paulistana, reunindo nomes importantes dos negócios, da política e da sociedade. Marcelo geralmente ia sozinho, cumprimentava as pessoas necessárias, fazia sua doação e ia embora o mais rápido possível. Mas naquele ano, pela primeira vez, ele não queria ir sozinho. Queria levar Júlia e Isabela. Queria apresentá-las ao seu mundo, mostrar para todos que ele tinha uma família agora. Não uma família convencional, mas uma família real, construída com amor e escolha. Quando ele propôs a ideia, Júlia ficou paralisada. Você está louco? Eu não posso ir a um evento desses. Não tenho roupa, não sei me comportar nesses lugares. E a Isabela vai ficar entediada. Além disso, as pessoas vão me julgar. Vão saber que eu sou faxineira que venho da favela. Marcelo segurou as mãos dela. Eu quero que você vá. Quero que conheça essa parte da minha vida também. E não me importo com o que as pessoas vão pensar. Você é importante para mim, vocês duas são. Mas Júlia balançou a cabeça, o medo evidente nos olhos. Eu não pertenço a esse mundo, Marcelo. Vou me sentir um peixe fora d'água. E pior,
Vou te envergonhar. Você nunca poderia me envergonhar. Júlia, eu passei meses aqui no seu mundo. Deixa. Se eu te mostrar o meu. Não precisa se preocupar com roupa, eu resolvo isso. Só preciso que você confie em mim. Júlia olhou para Isabela, que brincava no chão com a boneca que Marcelo tinha dado no Natal. A menina cantarolava baixinho, alheia à conversa dos adultos, imersa em seu mundo de fantasias. Ela pensou em todas as vezes que Marcelo havia estado presente, em como ele se humilhara ao descer de seu pedestal e entrar em um mundo que era completamente estranho para ele. E sentiu que devia fazer o mesmo. Tá bom, ela finalmente concordou. Mas você promete que vai ficar do meu lado o tempo todo? Que não vai me deixar sozinha lá? Prometo. Não vou sair do seu lado nem por um segundo. Na semana seguinte, Marcelo levou Júlia a uma boutique discreta no Jardim Paulista. Ele havia combinado tudo antecipadamente com a dona, uma mulher elegante chamada Beatriz, que o conhecia há anos e que tratou Júlia com respeito genuíno, sem o desprezo disfarçado que Júlia esperava encontrar. Beatriz ajudou Júlia a escolher um vestido simples, mas elegante, azul marinho, que realçava sua beleza natural sem ser chamativo. Também providenciou roupas para Isabela, um vestidinho branco, com detalhes em renda, que fez a menina se sentir uma princesa quando se olhou no espelho. No dia do evento, Marcelo chegou cedo para buscá-las. Quando Júlia abriu a porta, ele ficou sem palavras. Ela estava linda, não pela roupa ou pela maquiagem discreta que uma vizinha a havia ajudado a fazer, mas pelo brilho nervoso em seus olhos, pela coragem que emanava dela ao sair de sua zona de conforto. Você está perfeita, ele disse, e não era bajulação. Era pura verdade. Isabela girava no vestidinho novo, fazendo a saia rodar, e Marcelo sorriu, sentindo o coração apertar, de afeto, suas meninas, sua família. O evento era no Grand Hyatt, um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. Quando chegaram, Júlia apertou a mão de Marcelo com tanta força que doeu, mas ele não reclamou. Podia sentir o nervosismo dela, a insegurança, e fez questão de andar devagar, apresentando cada pessoa que os cumprimentava, sempre incluindo Júlia e Isabela na conversa. No começo, as pessoas foram educadas. Cumprimentavam, sorriam, faziam comentários genéricos sobre o tempo ou sobre a decoração do evento. Mas Marcelo via os olhares, os cochichos, as sobrancelhas levantadas quando eles passavam. Todos queriam saber quem era aquela mulher e aquela criança que Marcelo Tavares havia levado. Júlia também percebia. Via as mulheres de vestidos de grife olhando para seu vestido simples com desdém mal disfarçado. Ouvia os fragmentos de conversas, os comentários sussurrados, e a cada minuto sentia-se mais deslocada, mais inadequada. Isabela, aliada das tensões, estava encantada com o ambiente. O salão enorme com lustres de cristal, as mesas decoradas com flores, os garçons oferecendo canapés em bandejas prateadas. Ela segurava a mão de Júlia com uma mão e a de Marcelo com a outra, seus olhos arregalados absorvendo cada detalhe. Eles se sentaram em uma mesa próxima ao palco, e Marcelo conversava animadamente com as pessoas ao redor, fazendo questão de incluir Júlia nas conversas, mas ela mal conseguia responder, a timidez e o nervosismo a paralisando. Foi quando Patrícia Mendes se aproximou da mesa que tudo começou a desmoronar. Patrícia era uma das socialites mais conhecidas de São Paulo, esposa de um banqueiro poderoso, e conhecida por sua língua afiada e sua crueldade social disfarçada de franqueza. Marcelo, querido, ela disse a voz alta e teatral. Quanto tempo? Não te vejo nesses eventos há séculos. E quem são essas, suas acompanhantes? Marcelo sorriu. Tensão no maxilar. Patrícia, essa é Júlia e essa é Isabela. Elas são muito importantes para mim. Patrícia olhou Júlia de cima a baixo, o olhar dissecando cada detalhe, e sorriu, mas era um sorriso de predadora. Que interessante. De onde vocês se conhecem? Nos conhecemos através do trabalho de Júlia, Marcelo respondeu, deliberadamente vago. Mas Patrícia não era do tipo que desistia facilmente. E que trabalho seria esse, querida?
Ela perguntou diretamente para Júlia. Júlia engoliu seco, sentindo todos os olhos da mesa sobre ela. Eu trabalho em restaurante. Ah, que bacana, Patrícia disse, a voz pingando. Falsa simpatia. E trouxe sua filha para o evento. Que fofa. Mas não acha um pouco inadequado trazer crianças para um evento de adultos? Marcelo sentiu a raiva começar a ferver, mas antes que pudesse responder, Júlia se levantou abruptamente. Com licença, preciso levar Isabela ao banheiro. Ela saiu rapidamente, praticamente arrastando Isabela, e Marcelo ficou preso entre ir atrás delas ou não criar uma cena. Patrícia riu, aquele riso cruel e calculado. Marcelo, sinceramente, o que você está fazendo com essa mulher? É uma faxineira, não é? Você pode ter quem quiser, e escolhe uma ninguém com uma criança. A tiracolo? Está passando por alguma crise de meia-idade? Marcelo abriu a boca para responder, para defender Júlia, para colocar Patrícia em seu lugar. Mas então olhou ao redor, viu todas as pessoas importantes olhando, esperando sua reação, e sentiu o velho medo voltar. O medo de julgamento, de exclusão, de ser motivo de piada. Ele hesitou e, nessa hesitação, perdeu o momento de agir. Patrícia interpretou o silêncio como concordância e continuou. Olha, eu entendo solidão, mas isso é ridículo. Você está se rebaixando, Marcelo. E todo mundo aqui sabe disso, mesmo que ninguém tenha coragem de te falar, na cara. Marcelo finalmente encontrou sua voz, mas era fraca, defensiva. Você não sabe nada sobre ela, Patrícia. Júlia é uma mulher incrível. Claro, claro. Patrícia deu de ombros. Mas incrível no mundo dela, não no nosso. Vamos ser honestos, Marcelo. Ela nunca vai pertencer aqui. E você sabe disso. As palavras cortaram profundo porque tocavam no medo secreto de Marcelo. O medo de que ele estivesse pedindo demais de Júlia, de que estava forçando uma situação que nunca funcionaria. Ele ficou em silêncio, e esse silêncio foi sua maior traição. Júlia não foi ao banheiro. Ela saiu do salão, respirando com dificuldade, segurando Isabela pela mão. Parou no corredor, encostou-se na parede fria e deixou as lágrimas caírem. Isabela olhou para ela, assustada. Mãe, por que você está chorando? Júlia se agachou, secou as lágrimas rapidamente, tentou sorrir. Não é nada, amor. A mamãe só ficou um pouco nervosa. Mas a verdade era que não era só nervosismo. Era humilhação. Era raiva. Era a confirmação de todos os seus medos. Ela não pertencia àquele mundo. Nunca pertenceria. E Marcelo, no momento em que mais precisava dele, não a defendeu. Ela viu a hesitação nele, o silêncio constrangido, e entendeu. Ele tinha vergonha dela. Quando Marcelo finalmente conseguiu se desvencilhar da conversa e foi procurá-las, encontrou Júlia já saindo do hotel, Isabela confusa ao seu lado. Júlia! Ele chamou, acelerando a cadeira de rodas. Espera! Mas ela não parou. Continuou andando e ele teve que ir atrás, alcançando-as apenas na calçada. Júlia, por favor, me deixe explicar. Ela finalmente parou, virou-se para ele e Marcelo viu a dor nos olhos dela, uma dor que ele havia causado. Não precisa explicar. Eu entendi tudo. Não, você não entendeu. A Patrícia é uma pessoa horrível. Ela sempre foi. Não liga para o que ela disse. Não é sobre o que ela disse, Marcelo. Júlia segurou Isabela contra si, protetora. É sobre o que você não disse. Você ficou calado. Me deixou ali, sendo humilhada, e não me defendeu. Marcelo sentiu o peso da culpa esmagar seu peito. Eu sei. Eu errei. Eu fui covarde. Mas, por favor, não vá embora. Me deixa consertar isso. Consertar? Júlia riu, mas era um riso sem humor. Como você vai consertar, Marcelo? Vai fazer todas aquelas pessoas me aceitarem? Vai apagar o fato de que eu sou pobre, que sou faxineira, que venho da favela? Você pode comprar roupas bonitas, pode me levar para lugares caros, mas nunca vai mudar quem eu sou. E aparentemente isso é um problema. Não é um problema para mim, Marcelo disse desesperado. Júlia, eu te amo. Amo você e a Isabela. Nada disso importa. Então, por que você ficou calado? Por que não me defendeu? Marcelo não tinha resposta. Ou melhor,
Tinha, mas era uma resposta que o envergonhava profundamente. Porque ele teve medo. Medo de julgamento, medo de exclusão, medo de perder seu lugar naquele mundo que ele sempre fez parte, e naquele momento de fraqueza, escolheu proteger a si mesmo em vez de proteger a mulher que amava. Júlia viu a verdade estampada no rosto dele e balançou a cabeça, as lágrimas caindo livremente agora. Eu preciso ir. Isabela está cansada. Júlia, por favor. Não, Marcelo. Ela levantou a mão, impedindo-o de se aproximar. Você me pediu para confiar em você. Prometeu que ficaria do meu lado. Mas na primeira dificuldade você me abandonou. E isso eu não posso aceitar. Ela virou as costas e começou a caminhar, e dessa vez Marcelo não a seguiu. Ficou ali sozinho na calçada movimentada, vendo a mulher que amava se afastar, com a criança que havia se tornado sua razão de viver. E sentiu algo se partir dentro dele, irreparavelmente. Isabela olhou para trás, os olhos confusos procurando Marcelo, e gritou: Pai, onde você vai? Não vai com a gente? A palavra pai ecoou na noite, e Marcelo sentiu o coração se despedaçar completamente. Júlia acelerou o passo, segurando Isabela com mais força, e logo desapareceram na multidão, engolidas pela noite de São Paulo. Marcelo ficou ali por longos minutos, incapaz de se mover, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. Ele tinha conseguido algo que nunca imaginou possível: uma família, um lugar onde pertencia, uma razão para acordar todos os dias. E em um momento de covardia, de medo irracional, tinha jogado tudo fora. Quando finalmente voltou para dentro do hotel, o evento continuava normalmente. As pessoas riam, brindavam, faziam negócios, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de perder as duas pessoas mais importantes de sua vida. Patrícia se aproximou novamente, o sorriso venenoso ainda no rosto. Viu, Marcelo? Foi melhor assim. Agora você pode voltar ao normal, ficar com pessoas do seu nível. Marcelo olhou para ela com um desprezo tão profundo que a mulher deu um passo para trás. Sabe qual é a diferença entre você e Júlia? Júlia tem coração, Júlia tem alma. Você só tem veneno e vazio. E eu prefiro passar o resto da minha vida sozinho do que 1 minuto com pessoas como você. Ele deu meia volta e saiu do evento, deixando Patrícia boquiaberta e todos os outros olhando. Mas não importava mais. Nada importava se ele não tivesse Júlia e Isabela. Marcelo dirigiu até a casa delas, mas quando chegou, as janelas estavam escuras. Ele bateu na porta, chamou, implorou, mas não houve resposta. Júlia estava lá dentro, ele tinha certeza, mas ela não queria vê-lo, e ele não podia culpá-la. Voltou para seu apartamento vazio e, pela primeira vez em meses, o silêncio era ensurdecedor. Ele havia voltado à sua antiga vida, àquele vazio luxuoso, mas agora era pior, porque agora ele sabia o que estava perdendo, sabia o sabor de pertencer, de amar e ser amado. E esse conhecimento tornava a solidão 1000 vezes mais dolorosa. Os dias seguintes foram os mais longos e dolorosos da vida de Marcelo. Ele tentava trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Olhava para o celular a cada minuto, esperando uma mensagem que não chegava. Dirigia até a casa de Júlia todas as noites, mas as janelas permaneciam fechadas e ninguém atendia quando ele batia. Isabela não foi à escola nos primeiros dias, e Marcelo soube disso porque ligou para a secretaria fingindo ser um parente preocupado. A professora comentou que a menina estava doente, o que fez o coração de Marcelo apertar ainda mais. Ele queria estar lá, cuidando, ajudando, mas tinha perdido esse direito. Foi no 5º dia, quando Marcelo já estava à beira do desespero, que seu Osvaldo apareceu em sua empresa. A recepcionista tentou impedi-lo, mas o homem mais velho simplesmente entrou, perguntando pela sala do dono, e não aceitou não como resposta. Marcelo estava em uma reunião quando a secretária o avisou que tinha um visitante insistente. Ele quase mandou dispensar, mas algo no tom da voz dela o fez hesitar. Pediu licença aos executivos e saiu para receber seu Osvaldo. O cozinheiro estava deslocado naquele ambiente corporativo, com seu uniforme de trabalho e suas mãos calejadas, mas tinha uma dignidade que fazia qualquer roupa parecer apropriada.
Ele olhou Marcelo nos olhos, sem medo ou reverência, e foi direto ao ponto. Vim aqui, porque a Júlia não está bem. Isabela também não. A menina chora todas as noites pedindo por você e a Júlia tenta esconder, mas está destruída. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Eu tentei falar com ela. Fui lá todos os dias, mas ela não me atende. Porque ela está com medo, seu Osvaldo disse. Medo de acreditar de novo e ser decepcionada. Você a machucou, moço. Machucou fundo. Eu sei. Marcelo passou a mão pelo rosto, exausto. Eu fui um covarde. Devia ter defendido ela. Devia ter colocado aquelas pessoas no lugar delas. Mas fiquei com medo. Medo de quê? De perder meu lugar. De ser excluído. De ser julgado. Marcelo riu, mas era um riso amargo. Que ridículo, né? Passei a vida inteira sendo julgado por estar em uma cadeira de rodas. E quando finalmente encontro alguém que me vê além disso, eu tenho medo do julgamento dos outros. Seu Osvaldo ficou em silêncio por um momento. Depois falou, a voz mais suave. Olha, moço, todo mundo tem medo. A Júlia tem medo todos os dias. Medo de não conseguir pagar as contas. Medo de não ser boa o suficiente para a filha. Medo de nunca ser aceita por ser quem é. Mas sabe o que ela faz com esse medo? Ela levanta e luta mesmo assim, porque o amor dela pela Isabela é maior que qualquer medo. E o meu amor por elas também é, Marcelo disse, a voz firme. Eu só preciso provar isso para ela. Então prove. Mas não com palavras, com ações. Depois que seu Osvaldo saiu, Marcelo cancelou todas as suas reuniões e começou a pensar. Palavras não bastariam. Júlia tinha razão em não confiar apenas em promessas. Ele precisava mostrar, de forma concreta e definitiva, que estava comprometido com elas, que não importava o que o mundo pensasse. Passou a noite inteira em claro planejando, e quando o sol nasceu, ele já sabia exatamente o que fazer. No dia seguinte, Marcelo voltou à casa de Júlia. Mas dessa vez, não foi sozinho. Levou seu Osvaldo, Beatriz da boutique e 2 outras pessoas que Júlia conhecia e respeitava. Bateu na porta e quando Júlia finalmente abriu, vendo todas aquelas pessoas, ficou confusa. Júlia, por favor, me escuta, Marcelo disse antes que ela pudesse fechar a porta. Eu sei que não mereço outra chance, sei que traí sua confiança. Mas estou aqui para provar que estou falando sério, que vocês são minha prioridade. Não apenas em palavras, mas em fatos. Júlia olhou para as pessoas reunidas, todos olhando para ela com gentileza, e hesitou. O que você quer, Marcelo? Quero que você me perdoe. Quero que me dê a chance de consertar meu erro. E quero que essas pessoas testemunhem meu compromisso com você e com Isabela. Júlia cruzou os braços, defensiva. Que tipo de compromisso? Marcelo respirou fundo e, na frente de todos, disse as palavras que tinha ensaiado a noite inteira. Júlia Santos, eu te amo. Amo sua força, sua coragem, sua bondade. Amo o jeito que você cuida da Isabela. O jeito que você me aceitou mesmo com todas as minhas falhas. E eu quero passar o resto da minha vida provando que sou digno desse amor. Quero ser pai da Isabela, oficialmente. Quero construir uma vida com vocês. Não no meu mundo ou no seu, mas no nosso mundo que a gente vai criar juntos. Júlia sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Marcelo, você não pode simplesmente aparecer aqui e dizer isso depois de... Eu sei, Marcelo a interrompeu. Por isso trouxe testemunhas. Seu Osvaldo que sempre te protegeu, Beatriz que te tratou com respeito desde o primeiro dia. E eu quero que todos eles saibam, e que você saiba que eu estou falando sério. Vou vender meu apartamento de cobertura. Vou comprar uma casa para nós 3, em um lugar que você escolher. Vou fazer disso oficial, legal, permanente. Você e Isabela não vão ser apenas parte da minha vida. Vocês vão ser minha vida. As lágrimas de Júlia caíram livremente agora. E se você mudar de ideia? E se acordar um dia e perceber que cometeu um erro? Não vou mudar de ideia, porque pela primeira vez na minha vida eu encontrei onde pertenço. E é com vocês. Isabela apareceu atrás de Júlia, os olhos inchados de tanto chorar nos últimos dias. Quando viu Marcelo, seu rostinho se iluminou. Pai, você voltou! A palavra quebrou a última resistência de Júlia.
Ela viu sua filha correndo para os braços de Marcelo, viu o jeito que ele a segurou, o jeito que ele chorava enquanto a abraçava, e soube que ele estava falando a verdade, que o amor dele era real. Marcelo olhou para Júlia por cima da cabeça de Isabela, os olhos suplicantes. Júlia, por favor, me deixa ficar, me deixa ser parte dessa família. Júlia deu um passo à frente, depois outro, e finalmente se permitiu cair nos braços dele. Eles ficaram ali, os três, abraçados na porta daquela casa pequena, enquanto as testemunhas observavam com lágrimas nos próprios olhos. Você me prometeu uma vez que não ia partir, Júlia disse, a voz abafada contra o ombro dele. Quebrou essa promessa. Eu sei. E vou passar o resto da vida compensando. Te prometo de novo, Júlia. Dessa vez, não vou falhar. E não falhou. Nos meses que seguiram, Marcelo cumpriu cada palavra que havia dito. Vendeu seu apartamento, de cobertura, colocou o dinheiro em uma conta conjunta com Júlia e juntos procuraram uma casa. Não queriam nada muito grande ou ostensivo. Queriam um lar. Encontraram uma casa simples, mas confortável, em um bairro de classe média, com 3 quartos, um quintal pequeno onde Isabela poderia brincar, e espaço suficiente para os 3 viverem com dignidade. Marcelo fez questão de colocar a casa no nome de Júlia, dizendo que queria que ela se sentisse segura, que soubesse que sempre teria um teto sobre sua cabeça, independentemente do que acontecesse. Júlia continuou trabalhando no restaurante, mas agora apenas em um turno, o que lhe permitia passar mais tempo com Isabela. Marcelo continuou tocando sua empresa, mas aprendeu a delegar, a confiar em sua equipe, a não fazer do trabalho sua única identidade. Eles criaram uma rotina nova, uma vida nova. Café da manhã juntos todas as manhãs antes de Isabela ir para a escola. Jantares em família, onde cada um contava sobre seu dia. Fins de semana no parque, no cinema, em lugares simples, mas cheios de alegria. Marcelo enfrentou críticas de seu círculo social. Alguns amigos de negócios se afastaram. Disseram que ele estava cometendo um erro, que estava se rebaixando. Mas ele não ligou. Descobriu que preferia 1000 vezes a companhia de seu Osvaldo, que virou amigo próximo, do que dos socialites vazios que frequentavam os mesmos eventos chiques. Júlia também enfrentou desafios. Algumas pessoas na comunidade diziam que ela tinha dado sorte, que tinha pescado um rico, mas ela aprendeu a ignorar. Sabia a verdade. Sabia que o que tinham era real, construído com amor, respeito e compromisso mútuo. Isabela floresceu. Tinha um pai agora, oficialmente. Marcelo havia iniciado o processo de adoção, e embora fosse burocrático e demorado, ele estava determinado a fazer tudo certo. Queria que Isabela tivesse seu sobrenome. Queria que ela soubesse legalmente e emocionalmente que ele era pai dela. A menina começou a chamar Júlia e Marcelo de mãe e pai naturalmente, sem forçar, e cada vez que Marcelo ouvia aquela palavra, sentia seu coração se encher de um amor que nunca soube que era capaz de sentir. Os meses passaram, e o Natal se aproximou novamente. 1 ano desde aquela noite no restaurante, quando uma menina pequena havia perguntado por que ele estava triste. 1 ano desde que sua vida havia mudado completamente. Na manhã de 25 de dezembro, Marcelo acordou cedo na casa nova, na cama que dividia com Júlia. Ela ainda dormia, o rosto sereno, o cabelo espalhado no travesseiro, e ele ficou apenas observando, agradecendo silenciosamente por tudo que tinha. Isabela entrou correndo no quarto, ainda de pijama, pulando na cama. Pai, mãe, acordem! É Natal! O Papai Noel veio! Eles se levantaram e Marcelo transferiu-se para a cadeira de rodas que ficava sempre ao lado da cama. Os 3 foram até a sala, onde uma árvore de Natal pequena, mas enfeitada com carinho, esperava, com presentes embaixo. Não eram presentes caros ou extravagantes. Eram coisas simples, escolhidas com amor. Livros para Isabela, um cachecol que Júlia havia comentado que gostava, uma caneca personalizada que Isabela havia ajudado Júlia a fazer para Marcelo, com um desenho dela de sua família. Eles abriram os presentes devagar, saboreando cada momento. Depois foram para a cozinha e juntos prepararam o almoço de Natal.
Arroz, feijão, farofa, um frango assado que Júlia temperou com carinho. Nada sofisticado, nada caro, mas feito com amor. Convidaram seu Osvaldo, que apareceu trazendo uma sobremesa, e Beatriz, que havia se tornado amiga de Júlia. Sentaram todos à mesa, uma mesa simples, mas cheia, e Júlia fez a oração de agradecimento. Obrigada, Senhor, por esse ano que passou, por nos trazer um ao outro, por nos mostrar que família não é sobre sangue ou dinheiro, mas sobre amor e escolha. Obrigada por essa mesa farta, por essa casa aconchegante, por essas pessoas maravilhosas ao meu redor. E obrigada especialmente por Marcelo, que nos ensinou que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Marcelo apertou a mão dela, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Ele olhou ao redor da mesa, para aquelas pessoas que haviam se tornado sua família, e sentiu uma gratidão tão profunda que era quase física. Depois do almoço, quando os convidados já tinham ido embora e Isabela brincava no quintal com os presentes novos, Marcelo e Júlia ficaram sozinhos na sala. Ele a puxou para o sofá e eles ficaram ali, abraçados, observando Isabela pela janela. "Você é feliz?" Marcelo perguntou, precisando ouvir a resposta. Júlia olhou para ele, sorriu aquele sorriso que iluminava o mundo dele e respondeu: "Mais feliz do que jamais imaginei que pudesse ser." "Eu também." Ele beijou a testa dela. "Você sabe o que eu aprendi esse ano?" "O quê?" "Que o verdadeiro luxo não é ter uma cobertura cara ou carros importados. É acordar ao lado de quem você ama. É ouvir uma criança te chamar de pai. É ter um lugar onde você pertence de verdade." Júlia aninhada mais contra ele. "E você pertence aqui, Marcelo, com a gente, para sempre." "Para sempre," ele repetiu, e era uma promessa que sabia que cumpriria. À noite, quando Isabela já estava dormindo em seu próprio quarto, decorado com os desenhos que ela fazia, Marcelo e Júlia ficaram na varanda dos fundos, observando as estrelas. São Paulo raramente tinha um céu limpo, mas naquela noite algumas estrelas conseguiam brilhar através da poluição luminosa. "Faz um ano," Júlia disse, pensativa. "Um ano desde que a Isabela te encontrou naquele restaurante." Marcelo sorriu. "Ela não me encontrou, ela me salvou." Júlia olhou para ele questionadora. "Salvou?" "Completamente." Marcelo virou-se para ela. "Júlia, antes de conhecer vocês, eu estava apenas existindo, trabalhando, acumulando dinheiro, mas sem viver de verdade. Achava que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada. E então, uma menina pequena me perguntou por que eu estava triste, e minha vida inteira mudou. Ela me mostrou que eu não precisava estar triste, que havia amor no mundo se eu tivesse coragem de aceitar." "E você teve coragem," Júlia disse, os dedos entrelaçados com os dele. "Depois de tropeçar, depois de errar, você teve coragem de voltar, de lutar por nós. Porque vocês valem cada luta. Vocês valem tudo." Eles ficaram em silêncio, confortável e completo. Não precisavam preencher cada momento com palavras. A presença um do outro era suficiente. Lá dentro, Isabela se mexeu no sono, murmurando algo sobre a escola e sobre presentes. Júlia sorriu. "Ela te ama tanto. E eu a amo. Amo vocês duas, mais do que sabia que era possível amar." Júlia apoiou a cabeça no ombro dele. "Você sabe que não vai ser sempre fácil, né? Vamos ter problemas, discussões, momentos difíceis. Eu sei. Mas vamos enfrentar juntos, e isso faz toda a diferença." "Sim," ela concordou. "Faz mesmo." Eles entraram quando o frio da noite começou a apertar. Marcelo trancou a porta, verificou as janelas, uma rotina nova que havia desenvolvido, de cuidar da casa, de proteger sua família. Depois, foi até o quarto de Isabela, ajeitou o cobertor que ela havia chutado e ficou ali por um momento, apenas observando a menina dormir. "Obrigado," ele sussurrou. Não sabia bem para quem. Para Isabela por tê-lo encontrado. Para Júlia por ter dado uma chance. Para o universo por ter conspirado a favor deles. "Obrigado." Quando voltou para o quarto, Júlia já estava na cama, esperando por ele. Marcelo se deitou ao lado dela, e eles ficaram ali, abraçados.
Duas pessoas que o destino havia unido da forma mais improvável possível. Um empresário rico e uma faxineira pobre. Uma cadeira de rodas e 2 pés descalços. Um mundo de luxo e um cômodo pequeno na favela. Tudo que dizia que eles não deviam estar juntos. Mas o amor não liga para essas coisas. O amor simplesmente acontece quando duas almas reconhecem uma a outra. E quando acontece, não há barreira que possa impedir, não há preconceito que possa destruir, não há distância social que possa separar. Marcelo fechou os olhos, sentindo o calor de Júlia ao seu lado, ouvindo a respiração suave de Isabela no quarto ao lado, e pensou que finalmente, depois de 45 anos de vida, 23 deles em uma cadeira de rodas, anos de solidão e rejeição, ele tinha encontrado seu lugar no mundo. Não era uma cobertura luxuosa, não era um escritório poderoso. Era ali, naquela casa simples, com aquela mulher incrível e aquela criança que lhe ensinara o que realmente importava na vida: o amor, a família, o pertencimento. E nada, absolutamente nada, valia mais do que isso. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcelo, Júlia e Isabela tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, superação e recomeços, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual parte mais te marcou. Você se identificou com a coragem de Júlia, com a transformação de Marcelo ou com a inocência salvadora da pequena Isabela? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que o verdadeiro amor não conhece barreiras sociais, que a família se constrói com escolhas e que nunca é tarde para recomeçar. Suas palavras nos inspiram a continuar criando essas narrativas que aquecem o coração. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções. Até lá, e que o amor sempre vença em sua vida.